Na campanha da queda dos 12 valentes, nós vamos para o quarto valente. E eu quero que você preste muita atenção, porque este nível de maldição, ele muitas vezes está escondido no nosso interior. Ele não é algo que se manifesta com muita clareza, mas muitas vezes está no cotidiano, está na forma de pensar. Então, a maldição hoje que nós vamos quebrar, ou seja, o valente que nós vamos derrubar hoje, é o valente da inferioridade. Anote aí, versículo tema desse valente é 1 Samuel 9, 21. Mas antes nós vamos ler João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, no processo de libertação, a verdade, o conhecimento da verdade, ele é responsável por libertar a nossa alma, libertar o nosso intelecto, a nossa forma de pensar. Preste atenção, o que eu disse aqui. Eu disse que o povo saiu do Egito. Preste atenção, mas o Egito não saiu do povo. O corpo saiu de lá, mas a forma de pensar não mudou. A forma de sentir não mudou. E nós, quando conhecemos a verdade, precisamos mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de sentir. Muitas pessoas se dizem cristãos, mas continuam pensando como quem está no mundo, continuam se comportando como quem está no mundo, continuam achando que não é digno de um benefício, não é digno da prosperidade, não é digno da bênção, não é digno da saúde, não é digno dos recursos, não é digno não é digno de uma igreja maravilhosa como essa, não é digno de ter os benefícios das promessas de Deus. E isso tem a ver com o que pensa e com o que sente. Não tem a ver com a palavra de Deus, não tem a ver com a posse de Deus. Tem a ver com o que está dentro das pessoas. E é isso que nós precisamos quebrar. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o quê? Para renovar a forma de pensar, o entendimento. A compreensão precisa ser transformada. Se nós não mudarmos a forma de pensar, não existe como mudar o nosso ambiente. Enquanto nós não mudarmos a forma de pensar, não conseguimos mudar o ambiente. Tanto é que o povo saiu do Egito, mas continuava sonhando em comer alho, pepino, cebola, que era o que Faraó servia para eles. Continuavam pensando como escravos, não pensavam como livres. Estavam livres, o corpo físico estava livre, mas o intelecto, a alma continuava presa no cativeiro de Faraó. Então nós vamos trabalhar isto hoje. E diga à pessoa que está ao teu lado, a palavra é tudo. De novo, diga para ele, a palavra é tudo. Preste atenção, só o valente tem a chave. Só que quando ele abre uma porta, aí ele dá acesso aos demônios. Ele dá acesso ao trabalho das forças das trevas. E é isso que nós queremos. É isso que nós queremos impedir. É isso que nós queremos fechar essa porta. Preste atenção, quem é que entrega a chave? Nós mesmos, com atitudes, com fala. A palavra de Deus diz, a maldição e a bênção está no poder da língua, está na nossa fala. E a nossa fala está vinculada ao nosso intelecto, está vinculada à nossa alma, ao que nós sentimos, ao que nós pensamos. E isso gera uma fala, e a fala constrói, a fala destrói e a fala constrói. Então, o que nós estamos construindo?
Que chave que nós estamos permitindo que o maligno tenha acesso para poder entrar na nossa vida? Como o maligno vem? Vem através de problemas familiares, vem através de pecados que são que recebem a visita através dos nossos ancestrais, da nossa família genealógica. Então, nós precisamos fechar as portas que foram abertas, tanto por nossas atitudes como pelos nossos familiares. E uma das grandes formas de acesso do maligno à nossa vida é a falta de conhecimento da palavra. Quando eu tenho discernimento, entendimento da palavra, eu fecho as portas de acesso do valente. Amém? Qual é o caminho para vencer o valente? Jesus Cristo. Diga comigo, Jesus Cristo. Jesus só lidava com valentes, então é Ele que vai bloquear o acesso do valente. É Ele que vai tomar a chave. Preste atenção, o homem entregou a chave através de Adão, entregou a chave para o maligno. O homem deu acesso, quando desobedeceu a Deus, deu acesso ao valente tramitar na vida do ser humano. O valente ficava do lado de fora do jardim, do lado de fora do Éden. Mas quando o homem desobedeceu, ele entregou a chave para o maligno visitar a vida da humanidade. E Jesus Cristo veio, desceu à região das trevas, enfrentou o diabo frente a frente e tomou a chave de volta. Então, quem pode prender o valente? Quem pode prender o valente? Só Jesus. O valente é sempre é o cabeça de uma legião, é o cabeça de um trabalho, de ação, de interferência do maligno no cotidiano e na vida das pessoas. Então, eu quero trabalhar com você hoje o valente da inferioridade. Qual é a ação desse valente? Preste atenção, é muito sutil, preste atenção. É muito sutil trabalhar. Quando você souber de quem nós vamos falar, você vai entender sobre o que eu estou dizendo. Nós vamos ler o texto que está lá em 1 Samuel 9, 21. A inferioridade é o sentimento de menor, é o sentimento de desamor. Preste atenção, de falta de amor, de desamor, de não ser importante, de não ser valorizado. Preste atenção, não é a posição, é o sentimento de ser menor. E isso é muito sério. Às vezes nós vemos problemas nos relacionamentos porque há um sentimento de menor. A pessoa se sente menor que o marido ou sente menor que a esposa, e há um conflito naquele relacionamento e difícil solucionar, porque o casal não consegue se relacionar no mesmo nível, sempre um sentimento de ser menor. Agora, olha o que aconteceu nesse texto. 1 Samuel 9, 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família a menor de todas as famílias das tribos de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Preste atenção, existia uma nação que era governada por Deus. Aquela nação tinha Deus como rei. Aquela nação então clama a Deus para que houvesse um rei. Eles não tinham um rei, eles decidiram: nós queremos um rei. Como todas as nações do mundo, nós também queremos um rei. E aí aquela nação, então, que era a nação de Israel, decide eleger um rei, colocar a partir daquele momento um rei. E no meio
daquela multidão existia um homem que passava do limite das outras pessoas. Ele era maior em estatura do que todos os outros de Israel. Esse homem chamava-se Saul, e ele foi escolhido para ser o rei de Israel. Mas é interessante que, diante daquela escolha, começaram a buscar o tal de Saul. Começaram a buscar o tal de Saul. E olha, não vê mais a cabeça dele no meio da multidão. Ele desapareceu. E procura. Saul foi encontrado atrás das malas, escondido. Ele se omitiu daquela posição. Foi chamado à frente para que ele pudesse assumir a posição de rei. E aí ele diz essa frase nesse versículo que denuncia exatamente o sentimento que ele tinha. Preste atenção, denuncia o sentimento, não a posição, o sentimento. Então, olha só. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor tribo de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Porque, pois, me falas contra tais palavras? Benjamim era o filho da velhice de Jacó. Era o filho que ele considerava como filho querido, filho caçula, aquele que é o protegido. Aquela tribo era privilegiada por Israel, era protegida. Havia um diferencial naquela tribo, mas o que estava dentro de Saul não permitia que ele vivesse aquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. Então, na nossa geração, preste atenção, na geração moderna, se elege os menores. Na nossa geração, se elege as pessoas que têm o melhor carro, que têm a melhor casa, que têm a maior quantidade de dinheiro ou que têm o melhor patrimônio. Queridos, como é que uma pessoa que é rei pode perseguir um jovem pastor que não tinha absolutamente nada? Saul, ele estava perseguindo Davi como se Davi fosse maior que ele, só que Davi era menor. Saul, preste atenção, estava elegendo um menor maior que ele. E muitas vezes nós estamos elegendo menores que nós, valorizando mais uma pessoa do mundo, valorizando mais um momento do mundo, mais uma festa do mundo, mais um ambiente do mundo, do que a posição de rei e sacerdote que nós temos. Inferioridade, problema de estima, problema de autoaceitação, de autovalorização. Quando você lê os textos, você vê que Saul se acovardou inúmeras vezes no ministério dele, na vida dele, no cotidiano dele. Se acovardou, se omitiu, mostrou a grande fraqueza que ele tinha, que era o problema da inferioridade. Interessante, é demais isso, preste atenção, olha para mim um minuto. Saul lutava pela própria posição. Saul era o rei, Davi era um pastor. Era o pastor de ovelhas, das ovelhas do pai dele, nem dele não eram as ovelhas. Mas Saul lutava pela própria posição, perseguindo Davi como se Davi fosse o rei, enquanto que ele ocupava a posição de rei, era reconhecido por Israel, era honrado pela tribo de Israel, era reconhecido como rei. A posição dele era maior, mas o sentimento dele é de que ele era menor, é de que ele era inferior. Então,
Davi era pastor, Saul era rei, mas ele sentia que era menor que Davi. Então perseguia Davi. E aí, pensa comigo, você é escolhido de Deus, você é vaso de honra, Deus derrama dentro de você algo precioso, dentro de nós há algo mais valioso do que todas as riquezas do mundo, dentro de nós existe o poder de Deus, é o poder de criar, nós podemos todas as coisas, há dentro de nós a infinita riqueza de Deus. Nós não podemos sair lá fora e olhar para o mundo e achar que eles são maiores do que nós, e achar que as pessoas têm mais privilégios que nós, têm mais oportunidades que nós, têm mais vantagens que nós. Não tem, as pessoas não têm, porque Jesus já nos entregou tudo, já nos entregou a chave da vida, já nos entregou a chave da prosperidade, a chave da saúde, a chave da vitória, a chave dos relacionamentos saudáveis, a chave da bênção de Deus. Agora, o que é importante? É importante crer nessa verdade, preste atenção, é importante crer, é importante mudar essa mentalidade, porque se nós crermos, se a nossa mente conseguir permear esse ambiente celestial, Efésios capítulo 1, versículo 3 diz o quê? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Nós precisamos sair desse ambiente humano, material, físico, e entrar no ambiente, sabe, metafísico, nas regiões celestiais, aonde habita a bênção. Nós precisamos sair dessa visão mundana de que se nós trabalharmos 150 horas por dia, nós vamos ficar milionário. Nós vamos ficar milionário quando nós orarmos, quando nós jejuarmos, quando nós entendermos o caminho da palavra. Existe um caminho, Deus nos dá um caminho através da palavra. Então eu preciso permear esse ambiente, que é o ambiente celestial da bênção. Ele diz que a bênção está nas regiões celestiais. Existe um novo nível de entendimento para isso. Mas se eu pensar, isso não é para mim, isso é para os mais privilegiados, isso é para aqueles que têm um conhecimento, é para aquele que já tem recurso, é para aquele que o pai já deu a oportunidade, é para aquele que deu sorte. Queridos, sorte não existe. Você é a sorte do mundo. Está dentro de você a sorte, está dentro de você os resultados, está dentro de você o milagre. Basta crer. Basta crer. Provérbios 23, 7, o versículo do ano de 2019 para a minha vida. Assim como imagina em sua alma, Queridos, sempre haverá alguém maior do que nós. Sempre. Deus, soberano, acima de todas as coisas. Sempre haverá. Mas veja só, querer crescer é de Deus. Olhar para as posições e sonhar e profetizar e dizer eu vou chegar lá em nome de Jesus. Não olhar para as pessoas e dizer assim, é muito maior que eu. Não, é olhar e dizer eu posso, se ele chegou também posso, porque o meu Deus me fez capaz de chegar nesse lugar, de alcançar esse resultado, de conquistar. Tudo que você crê tudo que você crê vai permear os teus pensamentos, vai transformar o teu futuro. Amém? Agora, deixa eu fechar com você essa palavra. Domingo eu ministrei sobre o vinho e o odre. O vinho e o odre. O odre é a vasilha que coloca o vinho. O vinho e o odre. O vinho é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus,
O vinho é o poder de Deus, é o milagre de Deus. Agora o odre é o nosso ambiente, é onde Deus habita, é o espaço que Ele tem dentro de mim, e eu preciso trabalhar isso para que as cavidades sejam limpas, para que os locais aonde ainda está em trevas, que ainda está, que a luz ainda não entrou, eu preciso permitir, eu preciso abrir espaço para que a luz ocupe essas cavidades, para que haja perdão, para que haja liberação, para que haja arrependimento, para que haja renúncia do pecado, para que eu possa abrir essas cavidades e que haja espaço para o novo entrar, para habitar o Espírito nesse lugar. Então eu preciso olhar para dentro de mim e entender aonde que Deus precisa habitar, qual a área que está carente, para que Ele possa expandir dentro de mim. E com a expansão eu vou ganhar força, eu vou ganhar confiança, eu vou ganhar autoridade, eu vou ganhar uma voz profética que constrói o meu futuro. Eu diminuo a palavra que destrói e eu acrescento a palavra que constrói, a palavra que edifica, a palavra que abençoa, a palavra que cria o ambiente que eu sonho. Nós sonhamos com o ambiente, mas quando falamos, desenhamos outro. Aí é uma ação nula. Preste atenção. A Laís estava me perguntando sobre matemática ali a hora que eu entrei. Ela perguntou: pastor, o senhor manja de matemática? A pergunta foi essa. O senhor manja de matemática? Eu falei: eu manjo, eu sou bom de matemática. Essa é a minha área, é a área de exatas. E eu falei uma equação da matemática aqui. O que eu penso, meu sonho é ter a minha casa própria, é ter o meu carro zero. Vamos falar de coisas materiais, sonhos palpáveis, né? Sonho, idealizo. Aí quando eu falo, meu dinheiro não dá para nada. Nossa, olha essa porcaria, essa miséria, não vale nada. Nossa, o que a gente vai fazer com isso? Equação nula. Eu penso a bênção e eu falo a maldição. Então, quando você pega o teu patrimônio, que é o fruto do teu suado trabalho, você olha para ele e fala: glória a Deus, está aqui o melhor, vai fazer muita coisa isso aqui, vai sobrar no final do mês, vai multiplicar, vou enriquecer com isso aqui. Amém? Isso é equação positiva, mas precisa se livrar da inferioridade, precisa abrir mão desse valente que considera que todo mundo pode, que todo mundo merece, que todo mundo, o irmão da igreja merece mais que eu. Está amarrado. Todos são dignos de todas as bênçãos. As promessas são para mim, para você e para todo aquele que crê no nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto que, só para fechar com você, enquanto que Davi, sendo pastor de ovelhas, sem nenhum patrimônio, ele se sentia digno de receber a bênção de Deus. Ele se sentia digno de receber as promessas de Deus. Ele sentia que Deus havia falado aquelas palavras para ele. Que Deus havia liberado aquela palavra para ele, que Deus havia feito a bênção para ele. Amém? Ele foi paciente em esperar a posição de rei. Ele não usurpou, ele não roubou, ele não foi ilícito na ação. Ele esperou, como a mãe gestante que espera pelo filho. Existiu uma bênção, a bênção estava no ventre, aquela bênção foi desenvolvendo e a mãe paciente até o dia que nasceu. Assim foi Davi.
paciente esperando a bênção dele enquanto ela era gerada, acreditando todo o tempo que era para ele, não para ninguém, para ele. Então, pense que Deus espera que você creia nele. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sim? Sim ou não? Então é necessário que você creia o tempo todo. Amém? Gênesis 1:26 fala do quê? Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é o melhor da terra. João 15:9, o Rei dos Reis te ama, você é especial. Amém?